documentário especial de 20 anos do SEANC. Nesse episódio, a segunda fase. Esta sessão do documentário foi fundamentada nos depoimentos do professor Marcelo Martinelli, principal fundador do SEANC, e do professor Paulo Hiroshi Sakanaka, principal incentivador e impulsionador do Tai Chi Chuan até os dias de hoje. No ano de 2000, o SEANC, Centro de Estudos de Artes Marciais Chinesas, é fundado. A partir do amadurecimento dos cursos de Tai Chi Chuan e da iniciativa dos antigos alunos do professor Marcelo Martinelli, houve a necessidade de se criar um centro de estudos, onde todos pudessem pesquisar com maior profundidade as artes marciais chinesas. Começou a ideia, e fomos amadurecendo isso coletivamente, os alunos e eu, de fundarmos um centro. E a ideia amadureceu tanto que fundamos. Fundamos o SEANC no dia 9 de dezembro de 2000. A fundação também foi muito boa, foi um sucesso. A ideia era amadurecer o trabalho, porque conforme as demandas iam aparecendo, houve a necessidade de um aprofundamento. Principalmente da minha parte, na época, de estar ensinando alguma coisa assim, fidedigna, consistente, de ter informações mais substanciais, de estudar mais a fundo a relação do Tai Chi com o esporte, do Tai Chi com a cultura, a relação com a saúde. Então, o SEANC também, a própria ideia, foi contribuindo para um amadurecimento do professor, que era eu na época, e coletivamente dos alunos. Todos eram interessados e fizemos isso assim com muita alegria. Então é isso, fundamos o SEANC. E agora? Fundamos o SEANC. O que a gente vai ensinar de fato? Como que a gente vai ensinar? Quais serão as próximas metas? Aí já é uma outra história. Assembleia de Fundação do SEANC, Centro de Estudos de Artes Marciais Chinesas. Componentes da mesa, da esquerda para a direita. Advogado José Carlos Ferreira dos Santos, professora Maria Lúcia Li, mestre Thomas Chan, professor Marcelo Martinelli, professor Paulo Hiroshi Sakanaka, professora Silvia Nebra Pérez. O depoimento de Daniela Yokaitia, uma das fundadoras do SEANC e a primeira secretária eleita para o centro. Oi gente, eu sou a Daniela Yokaitia. Estou muito feliz de poder fazer esse vídeo com o depoimento da minha participação na criação do Centro de Estudos de Artes Marciais Chinesas, a pedido do professor Paulo, querido amigo. Eu iniciei atividade de Tai Chi porque na época eu estava me preparando para entrar no curso de mestrado da Unicamp. Então era um período um pouco estressante e eu precisava de uma atividade que me relaxasse. E eu sempre via o pessoal praticando Tai Chi nas quadras de basquete da Faculdade de Educação Física. E só de vê-los já me relaxava, já me sentia muito bem, me transmitia uma sensação muito boa. Então eu resolvi na época me matricular no curso de extensão da Unicamp, da Faculdade de Educação Física, e na época o Marcelo Martinelli era o professor de todos os cursos, avançado e iniciante. E foi logo no início da prática de Tai Chi, as aulas, que eu percebi que o Tai Chi é uma atividade muito prazerosa e que mesmo no começo, quando a gente ainda não sabe direito os movimentos, para que lado virar, onde botar a mão e para que lado botar o pé. Mesmo nesses momentos, o Marcelo era muito paciente, sempre corrigindo cada um dos alunos, e era um grupo muito grande, bem grande de alunos, tanto no iniciante quanto no avançado. Ele corrigia todo mundo para que todo mundo fizesse os movimentos da maneira correta.
Ele também tinha ajuda de alguns alunos mais avançados, como o próprio professor Paulo, e outros alunos mais antigos dele que ficavam nas aulas iniciantes para auxiliar os novos alunos a aprenderem o Tai Chi. E esse grupo era formado por pessoas, funcionários, professores, alunos de diferentes cursos da Unicamp. Então era um grupo muito eclético, diferente, diverso, de pessoas muito maravilhosas. E as aulas em si, além do benefício físico, elas eram realmente muito, muito, muito divertidas. Então, para mim, foi realmente um achado entrar no Tai Chi, praticar a atividade e conhecer essas pessoas maravilhosas. Bom, e foi nesse clima de amizade, né, que era também muito divertido, que o Marcelo, junto com o professor Paulo, e eu lembro muito bem de uma grande participação do Mário Sensig, da Suzy Sperber, da professora Silvia. Tinham vários outras pessoas participando, o Wilson, eu acho que também estava nesse grupo, tinha o Efraim, a Cristiane, a família toda do professor Paulo, a Lissa, a Tânia, a dona Muriel, a Sandy, e a Rosa, a Nery, também uma outra pessoa que estava muito, o próprio Marcelo, a Cláudia. Então esse grupo todo resolveu propor a formação do Centro de Estudos de Artes Marciais Chinesas, e o professor Paulo me convidou, me escalou para ser a primeira secretária nos 2 primeiros anos, e aí nos 2 anos seguintes eu fui a segunda secretária do CIANC. Então era mais responsável pela documentação, certificação, registro, reuniões, né, fazer o registro das atas das reuniões, a coisa mais de papelada. E eu tenho muita saudade de praticar Tai Chi Chuan na FEF, na Faculdade de Educação Física, e principalmente de conviver com essas pessoas, essas que eu citei, muitas outras que faz muito tempo que a gente não se vê, mas elas estão na minha memória afetiva. Eu me lembro muito bem deles com muito carinho. E eu quero parabenizar o CIANC pela comemoração dos 20 anos, e que a gente possa ainda comemorar mais 10, 20, 30 anos da criação desse centro, que já faz parte da vida e da memória sentimental de muita gente boa que eu conheci lá. Então, parabéns, CIANC. Muitos anos de vida, muitos outros anos de comemoração. O CIANC possui um perfil moderno, mas preserva os ensinamentos tradicionais dos antigos mestres de Wushu e procura aproximar e integrar os conceitos do Oriente e do Ocidente de forma complementar para o benefício geral. Em 1995, eu comecei a treinar com o mestre Chan Coei e com o mestre Thomas Chan. Aprender um estilo de Tai Chi Chuan diferente, né? Eu optei por seguir uma outra linha, uma outra escola, que eu achava um pouco mais consistente no meu ponto de vista. Então esses mestres começaram a me ensinar coisas importantes, né? Aprendi a Tai Chi Chuan tradicional com o mestre Chan. E mestre Thomas Chan, né? Chan Hong Kit, me ensinava as rotinas modernas. Então o CIANC sempre contemplou assim, o tradicional e o moderno, o esportivo, né? Para não negar um universo grande que existe nas artes marciais chinesas. Isso também é importante, né? Para dar uma visão bastante ampla assim, do que pode ser desfrutado de acordo com o interesse das pessoas e do que está sendo desenvolvido no mundo, e também resgatar coisas muito importantes que foram desenvolvidas no passado, que não podem ser esquecidas, né? Então o CIANC passou a contemplar tanto a linha mais tradicional
como a linha moderna. E eu também quero registrar aqui que a fundação do centro, eu não conseguiria fazer isso sozinho. Eu tive a ajuda de muitas pessoas importantes. Então quero agradecer aqui aquela equipe, a primeira equipe do SEANC, a primeira estrutura, né, do SEANC, a tesouraria, a secretaria, a diretoria executiva, a presidência, a vice-presidência, enfim, aquela estrutura que nós temos aí nos estatutos, nos regimentos internos, né, as normas de funcionamento. Para articular isso, foram muitas reuniões, muito papel, muito documento, né? De vez em quando não, a cada reunião nós nos encontrávamos ali no Instituto de Física, né? O Paulo Sakanaka conseguia uma sala para nós, para a gente fazer as nossas reuniões. Então, essas pessoas ajudaram muito, né? Paulo Sakanaka, Silvia Nebra Pérez, Mário Sensi, o próprio professor José Júlio Gavião de Almeida, que era um professor lá da FEF, que dava o maior apoio para nós, porque ele também gostava de artes marciais chinesas e artes marciais em geral. Ele tinha na grade curricular da educação física uma disciplina de lutas. Então, além dele nos ajudar nessa articulação com a Unicamp, né, e todos esses alunos que eu citei agora, ele também me convidou diversas vezes para ministrar aulas de Tai Chi para os alunos de graduação em Educação Física, nessa disciplina. Então, para mim, era uma coisa assim bastante significativa na época, né? E a gente sabe que isso tem muito valor. Um professor convidado, né, trocando informações, passando alguns conhecimentos para os alunos de graduação, né, que é a extensão, não é isso? E aí os alunos vão pesquisar, correr atrás e vão apresentar alguns trabalhos sobre os temas, né, que foram estudados. Então, essa foi uma época assim bastante produtiva. Após a fundação do SEANC, todos os participantes, leigos e praticantes, foram convidados para uma aula aberta de Tai Chi Chuan com a prática da forma 24, configurando assim a primeira aula oficial do centro. Depois que todos assinaram a ata de fundação do SEANC, fomos para as quadras para praticar o Tai Chi, né? A primeira aula oficial de Tai Chi Chuan do SEANC, e foi uma coisa muito boa. O SEANC também surge a partir de uma outra demanda, a necessidade de um maior aprofundamento dos estudos sobre as artes marciais chinesas, porém numa perspectiva acadêmica. No centro, nós temos que ter um objetivo não só de ensinar Tai Chi Chuan, mas de outras coisas. Então, nós incluímos várias coisas. Os membros do SEANC eram geralmente professores, alunos da Unicamp e outros residentes da região, e que todo mundo tinha essa vivência em fazer pesquisa nas universidades. Então, entrou como um dos objetivos do SEANC fazer pesquisa sobre o objetivo principal, que é o objeto principal, que é o Tai Chi, né? Uma arte marcial chinesa, né? Nesse caso, e também desenvolver a parte cultural da China relacionado com a parte antiga, né? História antiga da China, dentro da Unicamp. Então, nós organizamos várias reuniões, cursos, chamando pessoal especializado, não só de artes marciais, como o mestre Chang Kuo-wei, também os mestres chineses que vieram visitar o Brasil, fizeram todos aqui os cursos aí para o Brasil inteiro, não só para o pessoal do SEANC. Isso foi organizado com o SEANC, que tem convênio com a Unicamp. E assim, nós temos atuado assim, para a divulgação da arte marcial chinesa e a
cultura que ainda está mais ou menos incipiente, mas vai ser cada vez mais ativo, né, nessa parte de divulgação da cultura. E a pesquisa já estamos começando, porque a gente dá o curso de instrutores, e dentro desses cursos de instrutores, a gente põe uma programação que os alunos têm que fazer pesquisa. Isso dá origem para a pesquisa, e como metade dos alunos do curso de instrução são alunos da Unicamp, eles estão já no ambiente de pesquisa. Então, pesquisa dentro do SEANC é realmente, quer dizer, já está na alma do SEANC. Nas fotos a seguir, vemos uma confraternização organizada pelo SEANC logo em seu início, reunindo amigos e alunos incentivadores de Tai Chi Chuan. A seguir, o relato de Wilson Pereira de Jesus, um dos fundadores do SEANC. Meu nome é Wilson Pereira de Jesus e meu primeiro contato com o Tai Chi se deu através de alguns exercícios básicos preparatórios que aprendi na Bahia, em Feira de Santana, por volta de 1993. Eu era atleta da AFAC, Associação Feirense de Atletas Corredores, e o técnico da associação levou à Feira de Santana um professor de artes marciais, junto com o seu mestre, na época, que era o mestre Matoshi, presidente da Associação Brasil-China em Salvador. Por 3 anos eu pratiquei aqueles exercícios aprendidos em 2 noites em Feira de Santana. Eu praticava aqueles exercícios após o cumprimento das minhas tarefas diárias de atletismo. Em Campinas, a partir de 1997, eu iniciei na Faculdade de Educação Física da Unicamp um curso de Tai Chi, aprendendo com o professor Marcelo Martinelli, discípulo de mestre Chan, a forma Wushan de Tao. Em seguida aprendi outras formas, a forma de Pequim, a forma longa, espada dragão, olímpica 42 e espada 42. E fui em 2000 um dos fundadores do SEANC. E aí conheci todo esse povo maravilhoso, seu Paulo, a família dele. Foi um tretes, né, que estamos juntos até hoje. Foi uma experiência muito, muito rica. Foi quase que um renascer, né? Pratiquei e estudei Tai Chi em Campinas com o professor Paulo Sakanaka, antes mesmo da criação do SEANC. Houve um período que íamos em São Paulo, eu, seu Paulo e Tânia, semanalmente, para praticarmos Tai Chi com o professor Marcelo Martinelli. Quando o SEANC foi fundado, era o meu último ano em Campinas, que eu teria que voltar para a Bahia. E na Universidade Estadual de Feira de Santana iniciei vários grupos que não duraram muito, mas sempre deixavam uma sementinha. Até que o trabalho com a terceira idade se estabilizou e só cresceu. E esses dias eu estava vendo aqui uma foto, seu Paulo e Tânia, e o nosso filho João, que tem 19 anos. E essa foto foi tirada com o João e eles juntos. E tem lembranças muito, muito gostosas desse período. E até 2004 eu tive um contato forte com o SEANC, né? Depois diminuiu, em 2015 eu voltei para fazer o curso de instrutor. E fui com o Edivaldo, que ficou integrado e continuou. Eu só fiz o nível 1, porque depois mudei para Aracaju. Mas a experiência para a gente foi assim, muito rica, né? Eu tento divulgar o Tai Chi, estou voltando para a Bahia para continuar esse trabalho, que eu gosto. E a referência para a gente foi realmente a família de seu Paulo, né? Tânia, dona Kiko. A família de seu Paulo foi muito... Era o nosso centro de referência. Isso foi muito interessante. E a gente sempre mantém contato por correspondência, né?
Nunca perdi essas raízes que eu fiquei em Campinas, nesse grupo que é o SEANC. Foi uma experiência muitíssimo rica. O cultivo do centro é marcado pelo aperfeiçoamento do Tai Chi Chuan por parte dos professores que conduziriam o SEANC nesta primeira fase. No ano de 2001, com a mudança de Marcelo Martinelli para São Paulo, os alunos Paulo e Tânia Sakanaka, Joseilton de Paiva e Wilson Pereira de Jesus, além de outros, receberam por 2 anos orientação e treinamentos semanais no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Bem, enfim, eu tive que mudar para São Paulo, né, por motivos pessoais. Mudei para São Paulo, ficou mais difícil porque as aulas eram em Campinas. E aí nós conseguimos ir estruturando o SEANC para que ele também fosse criando corpo e caminhando pelas próprias pernas, né, com instrutores. Alguns alunos saíam de Campinas e iam ter aula comigo em São Paulo, né? Tânia Sakanaka, Paulo Sakanaka saíam lá do SEANC e iam para São Paulo. A gente treinava junto lá no Parque do Ibirapuera. Eles aprendiam novos conteúdos para levar para o centro. Em seguida, o professor Paulo Sakanaka empreende uma série de viagens à China, num período de 8 anos, que vai de 2003 até 2010, aperfeiçoando os fundamentos do Tai Chi Chuan, principalmente do estilo moderno. Na China, o professor Paulo fez cursos extensivos com grandes nomes das artes marciais. A professora Lin Beishen, da Universidade de Medicina Chinesa de Beijing, a professora Zhong Weiji, da Universidade de Esportes de Beijing, o professor Huang Kanhui, também da Universidade de Esportes de Beijing, e o grão-mestre do estilo Chen de Tai Chi Chuan, Jiang Qiuxin. Desta vez eu vou contar como é que eu aprendi as diversas formas de Tai Chi Chuan. Primeiro, certamente, comecei com Marcelo Martinelli durante 10 primeiros anos aqui na Unicamp. Aprendi a forma do Laerte, forma do Mestre Chan, 24 e 42 mãos. Mas o grosso do meu conhecimento vem da Universidade de Pequim, de Beijing, né? Que já em 2003 estive lá com a professora Lin Beishen, da Universidade de Medicina Oriental de Beijing, uma técnica do time imbatível, universitário imbatível na China, árbitra da IWF. Ela me ensinou a forma 32 espada completa, com todos os detalhes, e também uma boa correção bem pormenorizada das formas 24 e 42, e também a forma 42 espada praticamente do início. Depois veio a professora Zhong Weiji. A partir de 2007, mais ou menos, até 2010, é a professora bastante renomada da Beijing Sports University. E lá eu aprendi a forma 45 do estilo Wu, que é a forma predileta dela, que ela é da 5ª geração do estilo Wu. E também aprendi a forma Shen 56, Sun 73, e aprendi muito bem porque foram cursos de 1 mês cada, durante 3 vezes semanais e com muita correção e uma didática excelente. Depois vem o professor Wang Arpin e Xu Weijun. Wang Arpin foi o técnico chinês de Wushu nas competições internacionais, e também o Xu Weijun era o chefe do departamento de Wushu da IWF. E eles deram curso standard, tanto mãos como espada, durante 3 dias de um seminário
completo para todos os participantes interessados que vinham depois, em seguida, ao campeonato de Wushu juvenil na Turquia, Anatolia. Foi um curso bem puxado, com muita discussão e correções, e foi excelente. Esse curso veio depois do curso que nós tomamos também com os mesmos professores, antecedendo o Campeonato Mundial Tai Chi Chuan em Chengdu. As formas tradicionais que eu conheço, vêm de 3 fontes. Primeiro foi o grão-mestre Chan Ko Wei, do Yang tradicional antigo do mestre Chan. Depois o Yang Zhenduo, Yang Jun, que veio Yang do mestre Chan, Yang Changfu. E também, já em 2003, comecei o curso com Chan Chuxin. Ele é um grande mestre, 3ª geração do estilo Shen, Chan Fa-Ke, né? E ensinou Yilu, Anlu, como é ensinado em Beijing. Foram tradicionais. Então eu tenho bastante treinamento em estilos tradicionais e como em modernos. Isso tem ajudado bastante no ensino meu, tanto no SEANC como em cursos de instrutores que eu dava através da Confederação Brasileira de Kung Fu e também nos treinamentos de atletas do SEANC e também treinos coletivos. Outras formas eu aprendi também com o professor Huang Kanghui, da Universidade de Beijing de Esportes, o Shen Chuan, várias formas, e o Tuichon dupla, além da forma 56 do estilo Shen. Foram estes, basicamente, os cursos básicos importantes que eu aprendi, além dos cursos, vários cursos com professores que vinham, né, mandados pela Associação Chinesa de Wushu para o Brasil e também em Tennessee, também com grão-mestre, mas cursos mais simples, mais curtos. Então, tudo isso aí faz a bagagem que eu carrego, né, e que me ajuda quando eu transmito o que eu conheço para os interessados em Tai Chi Chuan. Desde o seu início, o SEANC se empenha no desenvolvimento de aulas e cursos ministrados na Faculdade de Educação Física da Unicamp. As aulas eram realizadas durante o semestre acadêmico, de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, de 2 a 4 vezes por semana. Eram coordenadas pela CODESP dentro da grade de atividades extracurriculares oferecidas pela Faculdade de Educação Física para toda a comunidade. Dentre as práticas desenvolvidas pelo SEANC, o Tai Chi Chuan é sem dúvida seu carro-chefe. No ano de 2001, ensinava-se para a turma de iniciante a forma 24 de Tai Chi Chuan, para o intermediário, a forma 128 tradicional do estilo Yan de Tai Chi Chuan, na turma de avançado, as formas 42 de Tai Chi Chuan, a forma 42 de Tai Chi Chen, além das formas 56 de Tai Chi Chen do estilo Chen, 135 de Tai Chi Chuan do estilo Wu, o Tai Chi Dao do estilo Yan e a prática de Tuichou. Neste ano de 2001, os cursos de extensão da FEF, conduzidos pelo SEANC, passaram a ser ministrados pelos professores Paulo Sakanaka e Tânia Sakanaka, posteriormente com o auxílio do monitor José Hilton de Paiva. O professor Marcelo Martinelli continuava responsável pelos cursos de aperfeiçoamento e de instrutores, conduzidos uma vez por semana. Inúmeros novos instrutores foram formados nestes cursos, e a participação dos atletas do SEANC em campeonatos nacionais e internacionais cresceu significativamente. Entre os anos de 2000 a 2010, novos monitores foram adicionados ao grupo de instrutores,
Douglas Drummond de Carvalho, Alexandre Wu Navarro, Liu Lin, Lucas Barbosa Lança, Aline Nakamura, Rodrigo Pedão, Sérgio Tustume, João Agueira, dentre outros. Saudações, fãs do Tai Chi e artes afins. Sou o Sérgio, um dos vários colaboradores. Comecei por volta de 2006, como a maioria de todos que estão aqui, aprendendo a forma 8, 16, Tai Chi moderno. Fui convidado para ser monitor, né, nas aulas, e foi nesses momentos, né, de monitoria é que mais aprendi. Ensinar não é fácil, porque você se bate nas suas dificuldades de passar exatamente o que você acha que é simples. Mas na hora de passar o movimento, ensinar, é que aí a gente percebe a dificuldade, o quanto é difícil o Tai Chi. Da monitoria, a gente passa por várias turmas e a gente vai aprendendo. E nesse aprendizado a gente vai crescendo como pessoa, né? E o Tai Chi no Seank é muito legal por conta desse clima de amizade. É um clima que permeia todas as turmas e formam-se grupos que participam de campeonatos de Tai Chi. Vocês nunca devem ter ouvido falar, mas temos campeonatos de Tai Chi. E quando você treina para os campeonatos, também é um momento de grande aprendizado. Você percebe a dificuldade. E o treino é muito intensivo, intenso, forte. É uma modalidade esportiva. Então, ensinar Tai Chi é prazeroso porque você percebe que as pessoas aprendem e você, quando tem o retorno das pessoas e essas pessoas melhoraram o condicionamento físico, a qualidade de vida, esse retorno não tem preço. É muito legal. O Tai Chi é uma filosofia, eu considero uma filosofia, ele permeia o nosso dia a dia, né? Toda a filosofia que vai por trás do Tai Chi, você aplica no seu dia a dia. O mais básico seria Yin e Yang, você sempre tem. Você decide se você vai à esquerda, à direita, se vai à frente, se volta. Se você mantiver a serenidade, você vai perceber que esse Tai Chi está te fazendo bem. Quem aprende Tai Chi, incorpora, não esquece. Passa o resto da vida treinando, praticando. No ano de 2002, o professor Paulo Sakanaka, a professora Silvia de Pérez e o administrador Mário Sensig, com apoio da diretoria da Faculdade de Educação Física e do professor José Júlio Gavião de Almeida, se movimentaram junto à FEF e à reitoria da Unicamp, estabelecendo um convênio. Foi assinado com êxito o convênio SEANC-Unicamp e um termo aditivo, SEANC-FEF-Unicamp, para colaboração técnica de ensino e pesquisa em artes marciais chinesas entre o SEANC e a universidade. E uma vez criado o centro, nós começamos a movimentar para ter um convênio oficial com a Unicamp, através da reitoria, todo o convênio é assinado pela reitoria, e o termo aditivo com a Faculdade de Educação Física para dar essas aulas de extensão. E o bônus disso é que a gente ficou mais permissível, né, diria, para utilizar o ginásio da Faculdade de Educação Física para outras atividades, como cursos dados pelo SEANC, com professores vindo de fora, como o Mestre Chan, que veio 3 vezes, Chan Kong-wei, que veio 3 vezes para dar o curso de Yang para nós todos os alunos. E assim, deu bom chute inicial para que o SEANC se desenvolvesse
rapidamente. Ainda no ano de 2002, inicia-se o ciclo de seminários, oficinas e apresentações pela equipe do SEANC. O centro sempre teve como objetivo estimular a comunidade da Unicamp a estudar e a pesquisar as artes marciais, tanto quanto seus benefícios para a saúde e o bem-estar pessoal decorrentes da sua prática. Para tanto, foi iniciado neste ano o ciclo de palestras e apresentações, procurando trazer informação e estimular a discussão a respeito do Tai Chi Chuan e das artes marciais chinesas. Os professores Efraim Medeiros, Paulo Sakanaka, Kai Wen-yu, Marcelo Martinelli e Tânia Sakanaka ministraram uma série de palestras durante o ano de 2002 a respeito do Tai Chi Chuan, do Qigong e da medicina tradicional chinesa em geral. No ano de 2003, e ainda sob o intuito de disseminar as artes marciais chinesas, o SEANC fez diversas apresentações de Wushu e Tai Chi Chuan na cidade de Campinas. Destacamos a apresentação e aula de Tai Chi Chuan como parte do projeto Família na Escola Estadual Francisco Álvares. Também a apresentação de Tai Chi Chuan e Kung Fu Wushu junto com a Academia Wudang de Campinas no MEC Dia Feliz, em prol do Centro Infantil Investigações Hematológicas Dr. Domingos Boldrini. Também apresentou o Tai Chi Chuan e o Kung Fu Wushu para funcionários e pacientes do Hospital das Clínicas da Unicamp como parte do projeto de humanização, organizado pelo próprio hospital. As turmas de iniciante e avançado do SEANC, tanto de Tai Chi Chuan quanto de Kung Fu Wushu, apresentaram como parte da programação no 9º Festival Interno de Ginástica da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Ainda no ano de 2003, Marcelo Martinelli, Paulo Sakanaka e Tânia Sakanaka fizeram parte do show de apresentação da Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu, no ginásio da FEF na Unicamp, onde cada integrante apresentou uma sequência de movimentos de acordo com a sua especialidade. Em 2003, inicia-se o curso de Wushu Kung Fu, ensinado pelo professor Marcos Vinícius Alves, campeão em eventos nacionais e internacionais e diretor técnico da Seleção Brasileira de Sandá. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu fiquei muito honrado com o convite para participar desse momento tão importante para o SEANC e para os seus filiados. Eu acompanhei esse projeto desde o início. Eu fui colega de faculdade do professor Marcelo Martinelli e eu me lembro bem quando ele, junto com o seu Paulo, estavam planejando a fundação de um centro de estudos e práticas de Tai Chi dentro da Unicamp. Eu me lembro, inclusive, da escolha do nome SEANC para essa entidade. A minha experiência no SEANC, ela teve início em 2003. Eu conheci o seu Paulo em 2002, quando ele veio praticar Kung Fu tradicional comigo, e logo no ano seguinte ele me convidou para dar aulas de Wushu moderno no SEANC. Eu acabei assumindo as aulas de Wushu moderno e de Sandá no SEANC de 2003 até 2011. Para mim foi uma experiência incrível. E eu me lembro que desde aquela época o SEANC já oferecia várias atividades, né? Além do Tai Chi, do Wushu moderno, do Sandá, a gente também tinha as aulas de mandarim, e foi graças ao SEANC que hoje eu consigo me comunicar um pouquinho nesse idioma. Nas aulas de formas, ensinavam-se os estilos do norte, desenvolvendo as habilidades de manuseio com facão, bastão, espada e lança, além da prática de mãos livres. Estas aulas englobavam os níveis de iniciante até o avançado. Já nas aulas de Sandá, praticava-se a simulação do combate, com técnicas de soco, de chute e as projeções. Em 2003, o SEANC cedia o curso de chinês com a professora Whitney Chan Tzu Shou. O objetivo do curso era capacitar os praticantes de artes marciais a entender, falar e ler o básico do chinês. Nós começamos a ampliar também o leque de cursos, né? Nós contratamos uma professora de chinês na época para dar curso de mandarim, né?
Eu lembro que uma pessoa importante que passou pelo SEANC também foi o professor Marcos Vinícius. Ele contribuiu com as técnicas de Sandar, né, de Shaolin do Norte no SEANC, estava ministrando cursos também. Então nós fomos agregando ao centro cursos e pessoas importantes nesse período para contribuir com toda essa proposta, né? Também foi oferecido o curso de Técnicas Básicas de Tui Shou, a arte de empurrar as mãos, conduzido pelo mestre Chen Guosuo para os alunos avançados de Tai Chi Chuan. Também naquele ano foi realizado o concurso para a criação do logotipo do SEANC, recebendo 50 trabalhos distintos produzidos por membros da universidade e da comunidade local. Os professores Thomas Chan, técnico da Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu, o professor José Júlio Gavião de Almeida, da Faculdade de Educação Física da Unicamp, e o professor Mário Sensig, à época diretor do SEANC, foram os júris que selecionaram a imagem que representaria o SEANC a partir de então. Entre os anos de 2003 a 2005, o SEANC organizou na Unicamp o curso de aperfeiçoamento da forma Yan tradicional de Tai Chi Chuan, com o grão-mestre Chan Kou Wei, e em 2005, o curso de Tui Shou com o mestre Willy Lin. O convênio SEANC Unicamp produziu muitos frutos para as artes marciais chinesas, não só em Campinas, mas no Brasil. Exemplo disso é o apoio infraestrutural para a realização das atividades oficiais da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu na Unicamp. A Unicamp tem um papel importantíssimo no nosso sucesso do SEANC, porque através da organização da Unicamp e o convênio que o SEANC assinou com a Unicamp, podemos realizar toda essa operação do SEANC. Não só isso, o SEANC, como parte associada à Confederação Brasileira de Kung Fu, os 3 treinos coletivos anuais, mais vários seminários, cursos de arbitragem, tudo isso aí no campus da Unicamp, praticamente de graça, como se fosse parte da Unicamp. Isso através do convênio. Então, tem um papel importante a Unicamp para o sucesso do SEANC, né? O professor Gavião, já é aposentado, professor aposentado, mas ele ajudou muito em poder instituir esse centro que é o SEANC. Foi através do convênio SEANC-FEF-Unicamp que a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu passou a utilizar o ginásio da faculdade para o treinamento de atletas brasileiros selecionados para participação nos campeonatos sul-americano, pan-americano, mundial de Wushu, mundial júnior de Wushu, mundial de Tai Chi Chuan, entre outros eventos internacionais. A partir do ano de 2003, os treinos coletivos da Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu serão realizados nas dependências da Faculdade de Educação Física da Unicamp, como fruto dessa parceria realizada entre o SEANC, a Confederação Brasileira e a Universidade de Campinas. Olha, eu acho que uma das ações mais relevantes do SEANC foi a parceria com a CBKW, com a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu. E através dessa parceria, muitas ações importantes para o desenvolvimento do Kung Fu Wushu nacional foram realizadas. Praticamente desde 2003, que quase todas as atividades da CBKW são realizadas na Unicamp. E eu estou me referindo a treinos com seleção brasileira, a cursos para formação de árbitros, oficinas, reuniões, exames de professores e diversos cursos internacionais. A gente recebe todos os anos especialistas chineses em Wushu moderno, em Qigong Saúde. Eles são oriundos da International Wushu Federation e da International Health Qigong Federation. E eu acho que a importância de trazer esses especialistas e poder oferecer
né, e recebê-los na estrutura que a Unicamp tem, eu acho que é essencial, inclusive para a manutenção dessas parcerias internacionais. E com certeza eu posso afirmar que a participação do SEANC, essa parceria do SEANC, foi fundamental e é fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento do Wushu nacional, e tem sido assim ao longo dessas 2 décadas. Desde o início, o SEANC sempre esteve próximo da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, seja como parte da equipe de diretores, árbitros ou atletas. Os membros do SEANC ocuparam cargos importantes na diretoria da CBKW. O professor Marcelo Martinelli atuou como diretor técnico do Departamento de Internos entre os anos 2000 a 2007. O professor Marcos Vinícius atuou como técnico da Seleção Brasileira de Sandá entre os anos 2000 a 2009. O professor Paulo Sakanaka atuou como diretor do Departamento de Internos entre os anos de 2007 até 2019. A equipe de atletas do SEANC tem uma participação ativa e exitosa nos diversos campeonatos nacionais e internacionais desde a fundação do centro. A gente faz muito Tai Chi Chuan para atividade física, de saúde para o pessoal, e pouca gente são atletas que competem pelo centro. Alguns a gente puxa para que se treine para competir no Paulista Brasileiro. E eles, de repente, assim, que nunca competiu, começa a competir e sai-se muito bem e fica animado. Isso é competição, né? Bom, então, primeira fase, nesses 10 primeiros anos, o SEANC cresceu no sentido de ficar reconhecido no nível brasileiro. O SEANC vem participando de todos os campeonatos regionais, paulistas e brasileiros organizados pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu e pela Federação Paulista de Kung Fu desde 2002. Seus atletas sempre se destacaram e obtiveram inúmeras medalhas ao longo de todos estes anos. Vejamos mais de perto esse histórico de esforços e conquistas. Num dado momento, nós queríamos assim promover algumas atividades maiores, né, para que o Tai Chi pudesse crescer, aparecer e também fortalecer o curso. Então, começamos a participar de alguns campeonatos internos, né, da escola Shaolin do Norte, do mestre Shan Kuei, e ganhamos algumas medalhas e tal. Isso deu uma certa motivação para os alunos também, porque o Tai Chi ele agrega em si diversas áreas do conhecimento. Então ele pode ser filosofia, ele tem a parte da medicina chinesa, tem toda a parte marcial, que de fato é uma arte marcial, né? Tem a parte cultural toda, e também tem esse aspecto esportivo. Então nós começamos aí a flertar, né? A participar um pouco das atividades esportivas relacionadas ao Tai Chi. Em 2000, alunos do professor Marcelo Martinelli na Unicamp e na Universidade de São Francisco conquistam 2 troféus no Campeonato Interno Shaolin do Norte de Kung Fu e Tai Chi Chuan. Bom, a princípio o Marcelo então, o grupo todo foi super animado para as competições, mas a gente ficou muito nervosa. Eu me lembro de ter ficado muito nervosa quando a gente viu os outros grupos, né, os com que a gente ia competir, de roupas, preparado com uniformes e às vezes até armas, né, espadas e outros adereços. Então isso acabou deixando a gente nervoso, porque a gente viu assim, realmente a coisa é séria, né? Não é só um campeonatozinho, assim, uma coisinha para ver como é que qual é o nível da gente. E eu só sei que foi surpreendente quando o grupo da Unicamp, pelo menos na primeira vez que eu fui na competição, a gente ganhou praticamente todas as modalidades que competimos, e eu não me lembro de ninguém ter saído dessa competição sem uma medalha. Então realmente a gente ficou, uau, a gente realmente deve estar fazendo alguma coisa certa, correta.
Marcelo realmente é um bom professor. Bom, e depois disso, dessa primeira competição, fiquei muito nervosa, claro, como em todas as competições, mas eu não queria mais experimentar esse nervosismo todo em competições. Eu preferia não fazer, né? Não fazer parte das competições, dos campeonatos. Mas o professor Paulo, sempre muito insistente, né? Achava que não, que a gente deveria competir e tal, e mesmo quando a gente decidia, né, que não ia fazer, ele ia lá e fazia a inscrição das pessoas dos grupos que ele achava que iam funcionar, que iam dar certo, e depois ele só vinha e comunicava. Inscrevi você, e aí não tinha como dizer não. A seguir, vemos os registros fotográficos de uma década de participações da equipe Seanqi nos campeonatos internos Shaolin do Norte de Kung Fu e Tai Chi Chuan. Eu sou Miriam Sampieri Santinho, sou professora de matemática, trabalho na formação continuada de professores dessa disciplina, sou casada, tenho 68 anos, tenho um filho e uma filha, moro em Campinas e pratico Tai Chi Chuan desde 2004, através do Centro de Estudos de Artes Marciais Chinesas, que neste ano está comemorando 20 anos de existência. Eu iniciei as aulas de Tai Chi aprendendo a forma 8 e eu pensei que jamais conseguiria decorar uma forma, a sequência completa dela. E fui praticando, fui persistindo e em 2008 eu fui convidada pelo professor Paulo Sakanaka para participar do Campeonato Brasileiro Shaolin do Norte de Kung Fu e Tai Chi Chuan. Os treinos eram bastante intensos, nós praticávamos, além das 2 aulas na semana, nós praticávamos outros dias na semana, inclusive aos sábados. Eu competi apresentando a primeira parte da forma longa, que estávamos tendo aula naquela ocasião dessa forma, e foi muito emocionante participar desse campeonato que se realizou no ginásio da ABB em São Paulo. E esse campeonato tem à frente o mestre Chan, famoso. E lá o ginásio muito vibrante, muito emocionante, consegui dominar minha emoção, meu nervosismo, e me apresentei e me saí bem e conquistei uma medalha em 2008. Depois, em 2011, teve outro campeonato brasileiro do Shaolin do Norte, do qual participei também, tendo conseguido outra medalha de ouro. E aqui estão as 2 medalhas conquistadas por mim. E hoje em dia continuo praticando Tai Chi e espero que o Seanqi continue firme na sua trajetória. Desde o seu nascimento, a participação dos atletas do Seanqi é consistente nos campeonatos regionais, paulistas e brasileiros organizados pela Federação Paulista de Kung Fu e a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu. Em 2002, participaram do 4º Campeonato Regional de Kung Fu em Valinhos e o 13º Campeonato Paulista de Kung Fu Wushu em São Paulo, ficando em primeiro lugar em todas as categorias que participaram. Ainda em 2002, os atletas do Seanqi participaram do 13º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu em Brasília, voltando para casa também com medalhas de ouro em todas as categorias em que participaram. Em 2002, a gente competiu no Brasileiro, já na forma moderna. E a Tânia venceu o feminino fácil e foi escalada para competir no Mundial em Macau. E nós fomos. Eu como técnico, ela como atleta, e foi uma experiência fabulosa. Eu aprendi muito vendo outras pessoas competir no nível mundial. Realmente, o pessoal mostrava o Tai Chi muito lindo. Impressionado. E no ano seguinte, a Tânia
foi estudar, fazer mestrado na Universidade de Esporte de Beijing e ficou lá 7 anos fazendo mestrado, treinando Wushu e competindo também. E eu, todos os anos, ia para Beijing, porque já tinha a acomodação já feita assim, e aprendia com mestres da Universidade de Esporte de Beijing e também mestres fora da universidade, as formas principais aí, modernas, e isso foi muito bom para o desenvolvimento pessoal e também vindo de volta para o Brasil e ensinar para os meus alunos. Assim é a vida. A gente se desenvolve, aperfeiçoa. Em 2003, foi a vez do 5º Campeonato Regional de Kung Fu Wushu, na cidade de Valinhos. Do 14º Campeonato Paulista de Kung Fu Wushu, em Limeira. E do 14º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, desta vez em Goiânia. No ano de 2004, a equipe do SEANC participou do 15º Campeonato Paulista de Kung Fu Wushu, em Jundiaí, da 2ª Copa Paulista de Kung Fu Wushu e em Araras, do Campeonato de Kung Fu Wushu. Em 2006, o SEANC participou do 17º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2008, do 19º Campeonato Paulista. Em 2009, do 20º Campeonato Paulista de Kung Fu Wushu, em Araras. A equipe de atletas do SEANC tem participação consistente em campeonatos internacionais organizados oficialmente pela Federação Internacional de Wushu, a Federação Pan-Americana de Wushu e a Federação Sul-Americana de Wushu. Em 2001, no 6º Campeonato Mundial de Wushu na Armênia, no 2º Campeonato Internacional de Artes Marciais Chinesas em New England, nos Estados Unidos, no ano de 2002. Em 2003, no Festival Internacional de Wushu Kung Fu, na Virgínia, também nos Estados Unidos. No 7º Campeonato Mundial de Wushu, em Macau, na China. E no 5º Campeonato Pan-Americano de Wushu, de volta nos Estados Unidos. No ano de 2006, foi a vez do 6º Campeonato Pan-Americano de Wushu, em Toronto, Canadá, e no ano seguinte de volta à China, desta vez em Beijing, para o 9º Campeonato Mundial de Wushu. Ainda em 2007, os atletas do SEANC participaram do 2º Campeonato Sul-Americano de Kung Fu Wushu, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. No ano de 2008, a equipe SEANC foi à China para o 3º Campeonato Mundial de Wudang Tradicional. Em 2009, ao Chile, para o 3º Campeonato Sul-Americano de Wushu. Desde 2001, o SEANC está presente na equipe de arbitragem dos campeonatos brasileiros da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu e da Federação Paulista de Kung Fu. Aqui, vemos os árbitros do SEANC atuando nestes eventos oficiais. O professor Marcelo Martinelli iniciou a primeira presidência do SEANC no ano de 2000, estabelecendo as metas principais do centro e aparelhando-o com os estatutos e programas de ação. E naturalmente eu fui me distanciando do SEANC. Eu fiquei até 2006, basicamente, no SEANC, né? Eu fiz 3 gestões, na verdade. 3 gestões como fundador e primeiro presidente. 3 gestões. Aí, a partir de 2007,
eu me afastei do SEANC e também me afastei da Confederação Brasileira para me aprofundar nos meus estudos de psicologia, né? E aí o resto é história, é mais história que vem por aí. Após o afastamento do professor Marcelo no ano de 2006, Liu Lin iniciou a sua gestão como presidente do SEANC, e em 2007, o professor Paulo Sakanaka assumiu a diretoria de internos da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu. Quando eu assumi a direção de internos da CBKW, eu comecei a dar o curso de instrutores no nível nacional. O número de alunos variava de 15 a 20 alunos. É bastante gente vindo de todos os cantos do Brasil e acontecia uma vez por mês, porém com trabalhos para serem desenvolvidos em casa, e assim o curso andava por um ano. Isso dava uma sólida preparação e divulgação da arte de Tai Chi Chuan que eu absorvi durante minhas viagens para a China e aqui no Brasil com Marcelo e outras pessoas. Então, foi muito bom para a divulgação assim maciça, não maciça, mas eficiente dessa arte para o Brasil inteiro. Outra parte que é importante é, junto com essa preparação de pessoal competente, os meus auxiliares começaram a se desenvolver, até mais do que eu, em conhecimento da arte de Tai Chi Chuan. Assim, apareceu a Vilma, por exemplo, que é realmente um divulgador de Tai Chi Chuan muito eficiente, melhor do que eu, porque tem a didática, e eu estou aproveitando a situação dela, desta competência, para poder divulgar o que temos de bom aqui no SEANC para fora. Então, nós temos o curso de arbitragem todo ano, e também eu dava curso de formas modernas durante o Campeonato Brasileiro, nos intervalos. E isso aí ajudou também a estimular o pessoal de fora do estado de começar a treinar essas formas modernas. E assim, isso foi a maior contribuição do SEANC para o desenvolvimento no cenário do Wushu brasileiro. Ao final desta fase de cultivo, a professora doutora Liu Lin esteve à frente do centro. Como atleta e professora entre os anos de 2004 a 2016, e como presidente do SEANC entre os anos de 2007 a 2013. O SEANC foi cultivado com dedicação entre os anos 2000 a 2010, enraizando princípios, desabrochando flores e apresentando seus primeiros frutos, sob os cuidados atenciosos dos professores Marcelo Martinelli, Paulo Sakanaka, Liu Lin e de todos que fizeram parte do centro nesta primeira década de sua vida. No próximo episódio, veremos a colheita desses frutos, os anos mais recentes do SEANC. O vídeo estará disponível em nossas redes a partir do dia 26 de dezembro. Até lá! Xexê!